No coração de uma zona de guerra onde o perigo se esconde em cada esquina, dois cães estão prestes a se tornar a tábua de salvação para centenas de pessoas. Esta é a história dos heróis Arco e Luna que arriscam tudo para salvar vidas quando bombas caem sobre um hospital. Fique conosco para testemunhar a coragem além do dever. Clique no botão e curtir e quote, inscreva-se e toque o sino para não perder o que acontece a seguir. O sol da manhã lutava para romper as nuvens cinzentas sobre uma cidade desgastada por meses de conflito. Em meio a prédios destruídos e ruas silenciosas, um lugar permanecia um santuário frágil, um hospital onde os feridos buscavam segurança e esperança. Dentro do hospital, o ar estava carregado de tensão e determinação silenciosa. Soldados se moviam cuidadosamente carregando macas e suprimentos. Médicos sussurravam orações urgentes enquanto cuidavam dos feridos. Entre eles estava o sargento Ivan, um homem endurecido pela guerra, mas gentil com aqueles sob seus cuidados. Ao seu lado estava Arco, um pastor alemão de olhos afiados, treinado para uma missão: proteger e salvar. Ivan passou os dedos pelo pelo de Arco, sentindo o batimento cardíaco constante por baixo. Hoje é só mais um dia, garoto, ele murmurou, mas nós dois sabemos que tudo pode acontecer. Perto dali, em um canto ensolarado da enfermaria, Luna, uma labradora calma e compassiva descansava ao lado de um grupo de jovens soldados. Seus olhos suaves e presença calorosa traziam momentos fugazes de paz para aqueles assombrados pelos horrores lá fora. O capitão Petro, o comandante da unidade, andava de um lado para o outro perto da entrada do hospital. Seus olhos examinavam o horizonte sombreado pela fumaça de bombardeios distantes. Ele se virou para Ivan. A luta está se aproximando. O inimigo sabe que este hospital é vital. Se eles atacarem aqui, será um desastre. Um estrondo baixo sacudiu o chão. A calma estava se rompendo. Ivan apertou ainda mais a coleira de arcos, sentindo o peso do desconhecido pressionando. Eles estavam prontos, mas seria o suficiente? O hospital era um lugar de esperança silenciosa. Em uma cidade marcada por conflitos implacáveis. Era um santuário esculpido no caos, onde médicos e soldados lutavam a cada hora para salvar vidas, mas ninguém conseguia escapar da sombra da guerra que se aproximava cada vez mais. Nesta manhã, a luz filtrada pelas janelas empoeiradas lançava longos raios pálidos sobre o chão de pedra. O ar estava pesado, denso com suor antisséptico e o leve odor metálico de sangue. Médicos se moviam silenciosamente entre fileiras de feridos, seus rostos cansados, mas resolutos. O sargento Ivan estava perto da entrada, com os olhos examinando o horizonte. Ao lado dele, Arco mexia os músculos tensos e as orelhas se mexendo como se sentisse uma tempestade além da vista. Ivan podia sentir os cães se inquietando, um aviso silencioso no ar. Fique alerta, Ivan sussurrou para Arco. Algo está vindo. Perto dali, Luna jazia calmamente ao lado de um grupo de soldados, seus suaves olhos castanhos refletindo sua exaustão e medo. Ela gentilmente descansou a cabeça no colo de um jovem recruta que tremia silenciosamente. Sua presença era um bálsamo, um frágil fio de calma na tempestade turbulenta da guerra. De repente, o estrondo distante começou baixo e ameaçador. As conversas cessaram. Cabeças se voltaram para o barulho crescente, um aviso de que algo terrível estava se aproximando. O capitão Petro irrompeu na enfermaria, sua voz cortando a tensão como uma lâmina. Todas as equipes se preparam para possível bombardeio. Protejam os feridos e preparem-se para o impacto. A equipe do hospital se moveu com urgência praticada, mas por baixo de seu exterior profissional havia uma pulsação crua de medo. Mães agarraram seus filhos com mais força. Soldados firmaram suas mãos trêmulas. Ivan agarrou a coleira de Arco sentindo o batimento cardíaco do cachorro sincronizar com o seu. Então, sem aviso, o mundo explodiu. A primeira bomba atingiu logo além das paredes do hospital, sacudindo o chão como um gigante furioso batendo os pés. Janelas explodiram para fora, vidros espirrando como chuva mortal. Paredes rachadas, gesso se desintegrando e poeira irrompendo em nuvens espessas.
Os ouvidos de Ivan zumbiam quando uma segunda explosão rasgou a ala adjacente, desabando paredes e enviando pedaços de escombros ao chão. Um grito agudo de terror cortou o caos. Mova-se, saia do aberto, Ivan gritou com a voz rouca. Arco já estava puxando para frente, nariz no chão, instintos o levando em direção aos feridos presos sob os destroços. Dentro do hospital, a confusão reinava. Médicos correram para cuidar dos feridos, alguns feridos por destroços que caíam. Os soldados tentavam manter a ordem, seus gritos se misturavam a lamentos de dor. Luna se movia calmamente pelo caos, oferecendo conforto àqueles que conseguia alcançar. Seus olhos suaves encontraram uma mãe assustada segurando seu bebê e a cadela descansou a cabeça gentilmente contra as mãos trêmulas da mulher. Lá fora, o bombardeio continuava implacável e implacável. Ivan ajoelhou-se ao lado de Arco, sentindo os músculos tensos da cadela enquanto seguia um leve cheiro. Ikuote, bom garoto, encontre-os, Ikuote, Ivan insistiu. A cadela os conduziu a um corredor em ruínas, onde tijolos e madeira jaziam em pilhas caóticas. Um leve ruído, um gemido quase inaudível, ecoou sob os escombros. O coração de Ivan batia forte no peito. Ikuote, espere, estamos chegando, Ikuote. Arco começou a cavar, as garras raspando contra a pedra e a poeira que enchia o ar. O tempo desacelerou para segundos agonizantes enquanto Ivan pedia socorro, com a voz embargada pela urgência. De repente, uma pequena mão emergiu trêmula e pálida. Aqui, Ivan gritou com a voz rouca. Luna chegou, seu hálito quente lavando a criança, acalmando-a com lambidas suaves e gemidos suaves. O resgate estava apenas começando. O ar estava carregado de poeira, o cheiro acre de fumaça se misturava ao cheiro de antisséptico e sangue. Os corredores do hospital, antes ordeiros e calmos, agora estavam sufocados pelo pânico e pela confusão. Enfermeiros gritavam em meio ao caos, tentando organizar a evacuação e cuidar dos feridos, mas suas vozes eram abafadas pelo rugido dos bombardeios e das paredes em ruínas. Ivan enxugou o suor e a sujeira da testa, sem nunca deixar Arco, que era implacável em sua busca. As patas poderosas do cão arranhavam os escombros com precisão urgente. Seu nariz se contraindo a cada cheiro, cada pequeno vestígio de vida sob a destruição. A mente de Ivan voltou aos seus dias de treinamento, as manhãs frias que passava realizando exercícios em campos de escombros simulados, testes de obediência sob extremo estresse e as longas horas construindo confiança. Ele se lembrou do dia em que conheceu Arco, um filhote feroz com uma faísca brilhante nos olhos, ansioso para agradar, mas cheio de energia bruta. Com o tempo, essa faísca se transformou em algo feroz e estável, uma parceria construída sobre um entendimento tácito. Arco não é apenas um cachorro, pensou Ivan. Ele é um irmão, um guardião. Perto dali, Luna se movia pela enfermaria do hospital como uma sombra gentil, sua presença calma ancorando as almas aterrorizadas ao seu redor. Ela acariciou a mão de um jovem soldado, arrancando um sorriso fraco de seu rosto pálido. Os olhos do garoto, antes arregalados de medo, suavizaram-se por um momento. O soldado sussurrou, Ikuote, obrigado, Luna, por não me deixar desistir, Ikuote. O rabo de Luna batia suavemente, uma promessa silenciosa de ficar ao seu lado. Lá fora, o bombardeio continuava. Cada explosão enviava tremores pelo chão, ameaçando derrubar mais do frágil prédio. Poeira e fumaça arranhavam a garganta de Ivan, mas ele se forçou a continuar respirando e se movendo. De repente, um grito quebrou o barulho, o choro desesperado e cru de uma mulher. Ivan se virou para ver uma mãe agarrando seu filho ferido, com o rosto coberto de lágrimas e poeira. Luna se moveu para o lado dela instantaneamente, deitando a cabeça suavemente no braço da mulher. O pequeno corpo da criança estava mole, machucado pela explosão. Ikuote, vamos te ajudar, Ikuote, disse Ivan, com a voz trêmula, mas firme. Ikuote, fique perto, Ikuote. Arco latiu bruscamente, chamando a atenção de Ivan de volta para o corredor. O focinho do cão estava pressionado contra o chão, rastreando algo mais profundo dentro dos destroços.
Ivan seguiu com o coração batendo forte no peito. Cada passo era um risco, o chão abaixo rangia ameaçadoramente, ladrilhos rachados se movendo sob os pés. Eles chegaram a uma pilha de escombros, grandes pedaços de concreto e madeira lascada bloqueando seu caminho. Ivan sinalizou para reforços, mas o tempo estava se esgotando. O prédio gemeu novamente, um aviso de que poderia desabar a qualquer momento. Segure firme, garoto, Ivan murmurou para Arco. O cão começou a cavar com urgência renovada, poeira girando ao redor deles como uma nuvem sufocante. Ivan sentiu o peso de cada segundo, cada respiração, uma chance de salvar ou perder uma vida. Dos escombros, um leve gemido rompeu um frágil fio de esperança. O rabo de Arco abanou uma vez e Ivan caiu de joelhos, com as mãos tremendo, enquanto ajudava a limpar as pedras. Finalmente, um pequeno rosto apareceu, olhos arregalados e assustados piscando na poeira. Segure firme, pequeno, Ivan sussurrou, lágrimas ardendo em seus olhos. Luna apareceu ao lado deles, seu calor e calma irradiando como um escudo. Ela acariciou a bochecha da criança, sua presença um bálsamo reconfortante em meio à destruição. Com mãos cuidadosas e a ajuda de socorristas próximos, eles puxaram a criança para fora. O menino tossiu fraco, mas vivo. A respiração de Ivan ficou presa na garganta. Por um momento, o mundo pareceu parado. Mas então o prédio estremeceu novamente, a tempestade estava longe de acabar. A poeira engrossou, assentando como um cobertor sufocante sobre as ruínas da ala hospitalar. O ar parecia carregado, cada respiração afiada e pesada, como inalar a própria fumaça do desespero. Ivan pressionou os dedos no pulso da criança, sentindo a leve vibração da vida sob a sujeira e os hematomas. Uma faísca frágil, mas estava lá. Atrás dele, os gemidos dos feridos ecoavam nas paredes rachadas, criando um coro assombroso de dor e sobrevivência. Enfermeiros passaram por seus uniformes manchados de sangue carregando macas e bandagens improvisadas. Um médico gritou ordens em uma língua estrangeira, mas a urgência transcendeu a linguagem, cada pessoa lutava por segundos para respirar, por esperança. Ivan olhou para cima e viu Luna lamber delicadamente o rosto da criança, com uma suave sensação de segurança em seus olhos âmbar. A respiração do menino se estabilizou, lenta, mas constante. Ikuote, você está seguro agora, Ikuote? Sussurrou Ivan, com a voz embargada. Arco se aproximou, a tensão em seu corpo ainda tensa, mas seus olhos estavam mais suaves agora. O cachorro olhou para Ivan como se buscasse confirmação. Eles haviam encontrado um, mas havia outros presos, outros ainda respirando sob aquela ruína. Continue andando, ordenou Ivan, levantando-se silenciosamente, apesar do tremor nos joelhos. Os corredores do hospital não eram mais reconhecíveis, pisos deformados, paredes marcadas por rachaduras, luzes bruxuleantes, lançando sombras assustadoras. O eco dos destroços caindo era constante, um lembrete sombrio de que o próximo colapso poderia vir sem aviso. As botas de Ivan trituravam o vidro quebrado enquanto ele se aprofundava no prédio, Arco em seus calcanhares, com o nariz no chão mais uma vez. Luna o seguia de perto, com seus sentidos aguçados, alerta a qualquer gemido ou batimento cardíaco fraco. O rugido ensurdecedor do bombardeio continuava do lado de fora, pontuado por gritos distantes e o lamento implacável das sirenes. De repente, Ivan parou. Um ruído fraco, quase imperceptível, uma tosse fraca, uma respiração veio de debaixo de uma pilha de metal retorcido perto do posto de enfermagem. Arco, aqui, Ivan chamou. As orelhas do cão se animaram. Ele mergulhou nos escombros, com as garras se agarrando em meio aos destroços. A poeira ardia nos olhos e na garganta de Ivan enquanto ele se apressava para ajudar. Juntos, eles começaram a limpar os fragmentos caídos, tomando cuidado para não causar mais ferimentos. Debaixo dos destroços emergiu a forma maltratada de uma mulher mais velha, uma enfermeira, seu uniforme rasgado e manchado de sangue, mas viva. Seus olhos se abriram, vidrados e cheios de confusão e dor. Ajude, ajude os outros, ela ofegou, com a voz trêmula.
Ivan assentiu, engolindo o nó na garganta. Nós iremos. Fique conosco. Luna gentilmente acariciou a mão da enfermeira, uma promessa silenciosa de proteção. Enquanto trabalhavam, a mente de Ivan cintilou nas inúmeras histórias que ele ouvira sobre esses cães, como eles eram treinados não apenas para a guerra, mas para a sagrada tarefa de salvar vidas. Não era apenas sua força ou velocidade, era seu coração, sua lealdade inabalável. Naquele momento, com o prédio ameaçando desabar ao redor deles, Ivan percebeu a verdade. Aqueles cães não eram apenas ferramentas de guerra. Eles eram heróis. O chão tremeu violentamente novamente. Uma nova rajada atingiu a ala leste do hospital, enviando uma nuvem de poeira e detritos para o ar. Enfermeiros gritaram e pacientes berraram enquanto o prédio tremia à beira do colapso. Ivan agarrou a coleira de arco com força, gritando, Ikuote, temos que sair agora, Ikuote. Luna latiu bruscamente, incitando os feridos e os socorristas em direção à saída. Mas a fuga não foi simples. O corredor principal estava bloqueado por vigas caídas e escombros, forçando-os a encontrar outro caminho. Guiado pelo faro aguçado de arco, Ivan liderou o grupo por um estreito corredor lateral, desviando de perigos e ajudando aqueles que tropeçavam. Cada passo era uma aposta, o som de vigas rangendo acima era uma ameaça constante. Um jovem soldado, segurando seu braço sangrando, vacilou. Luna estava imediatamente ao seu lado, pressionando seu corpo contra o dele para firmá-lo. Ikuote, vamos, soldado, Ikuote. Ivan insistiu. Ikuote, você é forte, só mais um pouco. Ikuote, o soldado assentiu, lágrimas se misturando à sujeira em seu rosto. Lá fora, Ivan avistou mais explosões iluminando o horizonte, a guerra consumia tudo em seu caminho. Ao se aproximarem da saída, um colapso repentino bloqueou seu caminho, forçando-os a recuar. O caos era avassalador, mas Ivan sentiu uma resolução feroz queimando dentro dele. Cada vida importava. Cada respiração era uma vitória. Eles seguiram em frente. O corredor estreito se contorcia e virava, suas paredes rachadas e desmoronando. O teto era instável. Cada passo ecoava com um gemido baixo, alertando sobre o colapso. A poeira pairava espessa como uma névoa, dificultando a respiração, mas Ivan seguiu em frente, seu coração batendo como um tambor no silêncio entre as explosões. Arco permaneceu por perto, uma presença constante no caos. Seus olhos afiados examinavam cada sombra, seu nariz se contraindo enquanto ele procurava o menor sinal de vida. Ivan se maravilhou com a forma como o cão nunca vacilou, destemido, determinado, movido por algo além do instinto. Atrás deles, Luna se movia com graciosa urgência, seus suaves gemidos confortando os feridos ao seu redor. O jovem soldado que ela havia estabilizado antes caminhava com um passo manco, mas firme, seu olhar fixo à frente como se extraísse força de sua companhia silenciosa. De repente, um grito fraco perfurou a fumaça, um pedido agudo e desesperado por ajuda. Vinha do andar de baixo. A respiração de Ivan engasgou. Porão, ele murmurou. Sem hesitar, ele conduziu o grupo até uma escada que descia para a escuridão. Os degraus estavam escorregadios com água e poeira, o ar ficando mais frio e pesado a cada lance. Sombras dançavam na luz bruxuleante da lanterna de Ivan, revelando suprimentos médicos quebrados e móveis revirados. No fundo, o grito ficou mais alto, uma voz de criança trêmula e assustada. Aqui Ivan disse ajoelhando-se enquanto Arco saltava para frente. O focinho do cachorro pressionou contra uma porta desabada, suas patas arranhando freneticamente os escombros. Ivan pediu ajuda em seu rádio, mas o sinal era fraco, engolido pelas paredes de concreto. Segure-se, pequeno Ivan sussurrou, seus dedos cavando nos escombros. Luna circulou a entrada da escada, alerta e vigilante. Minutos se estenderam pela eternidade. Então, através da poeira e do silêncio, veio uma pequena tosse. O coração de Ivan disparou. Ele cavou mais rápido, o suor escorrendo pelo rosto. Finalmente, uma pequena mão emergiu pálida e trêmula. Ivan agarrou-a delicadamente,
puxando um menino de não mais de 6 anos, com os olhos arregalados de medo, mas vivo. A respiração da criança era irregular e suas roupas estavam rasgadas, mas ele se agarrou firmemente ao pescoço de Ivan, soluçando silenciosamente. Luna acariciou a bochecha do menino, seu calor, um farol de esperança. Ivan olhou para cima e viu lágrimas nos olhos de seus companheiros de resgate. Naquele momento, em meio aos escombros e ruínas, um frágil fio de luz cortou a escuridão. Lá fora, o céu estava riscado de fumaça e fogo, o zumbido distante da artilharia, uma trilha sonora sombria. Ivan carregou o menino escada acima, cada degrau mais pesado que o anterior, mas movido por um propósito. Ao emergirem no pátio do hospital, Luna e Arco o ladeavam protetoramente, seus corpos tensos, mas orgulhosos. Os paramédicos correram para a frente, levando o menino e os feridos aos seus cuidados. Ivan recuou por um momento, com o peito arfando, os olhos fixos no prédio destruído. Ele pensou nas vidas perdidas, no sofrimento suportado, mas também nas vidas salvas e nos heróis silenciosos que tornaram tudo possível. Arco cutucou sua mão com o nariz úmido. Conseguimos, garoto, Ivan disse suavemente. Ainda não terminamos. Luna latiu em concordância como se dissesse, esta luta está longe de acabar. E Ivan sabia que enquanto eles permanecessem juntos, enquanto esses cães corressem ao lado dele, a esperança nunca desapareceria. Enquanto a poeira assenta no hospital destruído, a batalha está longe de acabar. O que é preciso para curar uma cidade dilacerada e as almas pegas no fogo cruzado? Fique conosco enquanto seguimos Ivan, Arco e Luna em direção ao amanhecer incerto, onde cada passo pode significar sobrevivência ou sacrifício. Não se esqueça de curtir, inscrever-se e tocar o sino para nunca perder o próximo capítulo dessas incríveis histórias de coragem e esperança. O sol da manhã lutava para perfurar as pesadas nuvens cinzentas que pairavam sobre a cidade. O pátio do hospital, antes um lugar de cura, agora estava coberto de cicatrizes, manchas enegrecidas de concreto, metal retorcido e o lamento distante de sirenes se misturando aos gritos daqueles que ficaram para trás. Ivan sentou-se em um banco rachado, suas mãos envolvendo uma xícara fumegante de café emprestado, olhos pesados de exaustão. Arco descansou a cabeça no joelho de Ivan, o corpo do cão ainda tenso, mas mostrando sinais de alívio. Luna estava por perto, alerta, mas calma, seu olhar examinando o horizonte. O terror da noite havia deixado sua marca no prédio, nas pessoas e em suas almas. A mente de Ivan repetia cada momento, a explosão ensurdecedora, a busca frenética sob os escombros, as pequenas mãos que ele havia libertado. Mas, mesmo enquanto pensava nas vidas salvas, uma dor lancinante se enraizou por aqueles perdidos e pelas feridas que eram mais profundas do que o corpo. Perto dali, um grupo de sobreviventes se amontoava, rostos marcados pela dor e fadiga. Mães embalavam crianças, idosos sussurravam orações e soldados limpavam suas armas, olhos cautelosos e distantes. Luna se levantou, movendo-se suavemente em direção a uma jovem sentada sozinha no chão. O rosto da mulher estava coberto de lágrimas, suas mãos tremiam enquanto ela agarrava uma fotografia esfarrapada. A cadela cutucou a foto com o focinho e então olhou para cima como se dissesse, Ikuote, você não está sozinha, Ikuote. Os ombros da mulher tremeram e ela estendeu a mão para acariciar o pelo de Luna, extraindo força da presença constante do canino. Ivan ficou parado respirando fundo. Ao redor dele, a cidade era um frágil mosaico de dor e esperança. A guerra havia mudado tudo, mas a vida continuava. Seu telefone vibrou com uma mensagem do comando, mais missões pela frente, mais pessoas dependendo deles. Ele olhou para Arco e depois para Luna, sentindo uma onda de orgulho e responsabilidade. Eles haviam enfrentado a pior noite imaginável, mas sua luta estava apenas começando. Vamos, equipe Ivan, disse suavemente. Vamos nos preparar. Juntos, eles avançaram em direção às sombras do rescaldo, em direção à luz incerta de um novo dia. O ar da manhã estava pesado com o cheiro de fumaça e poeira, uma lembrança sombria dos horrores da noite.
Enquanto Ivan, Arco e Luna se moviam pelos terrenos em ruínas do hospital, seus passos ecoavam em meio às paredes rachadas e vidros quebrados. Cada esquina por onde passavam continha uma história, gritos sussurrados, orações desesperadas, os restos de vidas despedaçadas. As botas de Ivan esmagavam telhas quebradas, seus olhos examinando qualquer sinal de sobreviventes ou perigo. Seu peito se apertou com o peso da responsabilidade. Isso era mais do que uma missão agora, era uma promessa à cidade, ao povo, às crianças que tanto haviam perdido. Um grito agudo e repentino chamou sua atenção. Uma menina de não mais de 7 anos estava sentada tremendo perto da entrada, segurando um ursinho de pelúcia esfarrapado. Seus olhos estavam arregalados, vidrados de medo, e lágrimas escorriam por suas bochechas sujas. Luna se aproximou gentilmente, abanando o rabo suavemente, como se quisesse acalmar a criança assustada. A menina estendeu a mão hesitante, colocando uma pequena mão no pelo de Luna. O calor e a presença constante do cachorro trouxeram um lampejo de conforto. Ivan se ajoelhou ao lado da menina. Está tudo bem, você está segura agora. A menina assentiu, mas não falou. Seu silêncio dizia muito. Onde está sua família? Ivan perguntou suavemente. Ela balançou a cabeça, os olhos fixos no chão. Ivan olhou para Arco, que estava sentado alerta, mas calmo, seu olhar firme. A presença do cachorro era uma garantia silenciosa, um protetor em um mundo em trevas. Juntos, eles levaram a menina a uma tenda próxima, onde a equipe médica triou os feridos. Enfermeiros a envolveram em um cobertor limpo, oferecendo água e sorrisos gentis. A mente de Ivan vagou para os outros, os incontáveis homens, mulheres e crianças ainda presos ou desaparecidos. Cada minuto contava, cada segundo era precioso. Ele verificou seu rádio. Estática enchia o ar, mas vozes fracas irrompiam de outras equipes de resgate relatando progresso, pedindo reforços e confirmando zonas seguras. O coração da cidade pulsava frágil, mas vivo. Horas se passaram em um borrão de movimento. Ivan e os cães trabalharam incansavelmente, Arco farejando sobreviventes escondidos, Luna confortando os feridos e perdidos. Eles retiraram um jovem de debaixo de uma viga do teto desabada, com a perna presa e sangrando. Com trabalho em equipe e determinação, eles levantaram os destroços, libertando-o. Obrigado, ele sussurrou, com os olhos úmidos de gratidão. Ivan sorriu fracamente. Ainda não tínhamos terminado. Ao anoitecer, um tremor repentino percorreu o solo. Uma explosão distante quebrou a frágil calma, fazendo os pássaros voarem frenéticos. Ivan prendeu a respiração. A guerra não havia cessado. Mas eles também não. Luna latiu bruscamente, alertando Ivan sobre o movimento perto de uma asa danificada. Ele o seguiu com o coração disparado. Nas sombras, um leve gemido, uma voz infantil, fraca, mas inconfundível. Arco avançou, cavando os escombros com urgência desesperada. Continue, garoto. Ivan insistiu. Minutos depois, a poeira baixou, revelando um pequeno rosto sujo de sujeira, mas vivo. Ivan ergueu o garoto cuidadosamente, sentindo o frágil calor da vida em braços trêmulos. Naquele momento, Ivan entendeu o verdadeiro poder da esperança, frágil, feroz e imparável. Enquanto a noite cobria a cidade, o trio se preparava para o que estava por vir. A batalha pela sobrevivência estava longe de terminar. Mas juntos, eles eram imparáveis. O ar estava pesado com o cheiro acre de fumaça e terra queimada. Chamas lambiam as bordas dos prédios desabados, enviando tentáculos de luz laranja em espiral no crepúsculo esfumaçado. A cidade era um campo de batalha e Ivan podia sentir a tensão pulsar em suas veias como eletricidade. Arco estava em alerta máximo, suas orelhas se contraindo a cada estrondo distante, suas narinas dilatando enquanto ele procurava o perigo no ar. Luna caminhava ao lado de Ivan, com seus olhos penetrantes examinando as sombras, pronta para proteger. Naquela noite, eles não eram apenas socorristas, eram guerreiros entrando no próprio coração do caos. A ordem havia sido clara:
Um abrigo próximo havia sido atingido diretamente e os sobreviventes estavam presos dentro dos escombros. O tempo estava se esgotando. Ivan apertou o rádio com mais força. Equipe, saia. Estamos entrando. Os escombros eram um labirinto de concreto irregular e metal retorcido. Cada passo era precário, cada som, uma ameaça em potencial. Mas Ivan se movia firmemente, impulsionado pelos gritos que ecoavam fracamente sob os escombros. Arco os encontrou, Ivan sussurrou. O nariz poderoso dos cães liderou o caminho, cavando e arranhando um borrão de energia concentrada. Então um latido, um sinal. Aqui, Ivan disse, caindo de joelhos. Luna juntou suas patas, cavando na borda de uma parede desabada. O ar abaixo estava viciado, mas cheio de leves sinais de vida. Com coordenação cuidadosa, a equipe de resgate começou a limpar os escombros. Os músculos de Ivan queimavam, suor misturado com sujeira em seu rosto. Mas seus olhos nunca deixaram o local de onde vinham as vozes presas. De repente, o chão tremeu violentamente. Poeira e detritos choveram. Ikuote, afastem-se Ikuote, gritou. Ivan. Eles saíram correndo no momento em que uma explosão secundária abalou as ruínas, enviando uma onda de choque pelo ar. Por um momento, o mundo parou. Então, através da poeira e do barulho, uma pequena mão se estendeu. Ivan e os cães entraram em ação. Com o coração batendo forte, Ivan libertou uma jovem mulher, seu rosto pálido, mas os olhos cheios de medo e esperança. Ela ofegava por ar, agarrando um pequeno pacote, um bebê recém-nascido, enrolado firmemente contra o frio. Luna lambeu a bochecha da criança gentilmente enquanto Arco permanecia de guarda, as orelhas em pé para qualquer sinal de mais perigo. A respiração de Ivan prendeu. Naquele momento frágil em meio à devastação e ao desespero, a vida havia vencido. Mas a luta estava longe de terminar. Os braços de Ivan tremiam enquanto ele segurava o recém-nascido perto, os gritos fracos do bebê perfuravam o caos. A mulher, ainda fraca, estendeu os dedos mal roçando a mão de Ivan. Seus olhos arregalados de exaustão, mas queimando de determinação, fixaram-se nos dele. Nós temos que sair, ela sussurrou uma voz quase inaudível sobre o estrondo distante do fogo de artilharia. Ivan assentiu cuidadosamente, levantando-se. Luna pressionou o corpo contra as pernas da mulher, oferecendo segurança silenciosa. Arco examinou o perímetro, músculos tensos e prontos para qualquer ameaça repentina. Atrás deles, o abrigo anti-seguro era agora uma ruína fumegante. Chamas crepitavam, enviando faíscas para o céu noturno. O ar estava denso de poeira e o cheiro metálico de sangue. Cada passo para longe dos destroços era uma vitória, mas a jornada à frente era traiçoeira. As ruas estreitas estavam cheias de destroços, veículos abandonados e os restos de vidas despedaçadas abruptamente interrompidas. Sombras dançavam nas paredes enquanto o fogo tremulava, lançando um brilho assustador na cidade devastada pela guerra. De repente, um estalo agudo ecoou nas proximidades, o inconfundível relato de tiros. O coração de Ivan deu um pulo. Ikuote, mova-se Ikuote, ele gritou com urgência, afiando a voz. Luna e Arco reagiram instantaneamente, posicionando-se entre Ivan e a fonte do perigo. Os cães eram seu escudo, seus instintos aprimorados por meses de treinamento e inúmeras batalhas. Uma figura surgiu de trás de uma parede em ruínas, um jovem soldado com os olhos arregalados de medo, segurando um rifle, mas visivelmente ferido. Ikuote, estou atingido Ikuote, disse o soldado, engasgando e cambaleando para a frente. Ivan correu para o lado, olhando rapidamente para o ferimento sangrento na coxa do homem. O sangue escorria pelo tecido rasgado, a dor era crua e imediata. Ikuote, segure-se Ikuote, disse Ivan firmemente, tirando um kit de primeiros socorros de sua mochila. Luna deitou a cabeça suavemente no colo do soldado, sua presença o acalmando apesar do caos. Arco ficou atento, com os ouvidos atentos para novas ameaças. Ivan rasgou as bandagens, pressionando um pano limpo contra o ferimento. Ikuote,
Precisamos levá-lo aos médicos e Quote, disse Ivan, com a voz firme, apesar da adrenalina pulsante. Com a ajuda da mulher e do próprio soldado, Ivan içou o homem ferido em seu ombro. Luna e Arco o flanqueavam enquanto navegavam pelas ruas perigosas, movendo-se tão rapidamente quanto o perigo permitia. A cidade estava cheia de sons de destruição, explosões à distância, gritos de soldados, soluços de civis. No entanto, em meio a tudo isso, um profundo senso de propósito mantinha Ivan firme. Isso era mais do que sobrevivência. Tratava-se de manter a humanidade quando tudo ameaçava desmoronar. Eles chegaram a um hospital de campanha improvisado, com tendas iluminadas por lanternas bruxuleantes e o brilho de pequenas fogueiras. Médicos e voluntários trabalhavam incansavelmente, com os rostos sujos de sujeira e determinação. Ivan cuidadosamente colocou o soldado em uma maca. Enfermeiros correram para iniciar o tratamento urgente. A mulher que agora embalava seu recém-nascido encontrou um canto tranquilo. Luna se aninhou ao lado dela, protetoramente, sua respiração suave, um bálsamo na tempestade. Ivan ficou parado por um momento, os olhos fechando-se brevemente enquanto a exaustão o invadia. Mas a guerra ainda não havia terminado com eles. De fora, um trovão distante sinalizava que outra onda de bombardeios se aproximava. Ivan olhou para Arco e Luna, seus rostos leais refletindo sua determinação. Temos que continuar andando, disse baixinho. Porque nesta cidade de sombras e fogo, cada segundo era uma batalha. Cada vida salva era um farol. E eles eram a luz. A noite ficou mais fria e os sons de explosões distantes continuaram seu ritmo implacável como uma batida de coração sombria. Ivan enxugou o suor e a sujeira da testa ao sair da tenda, com o peso do recém-nascido e do soldado ferido ainda fresco em sua mente. A cidade estava envolta em escuridão, interrompida apenas por fogueiras bruxuleantes e o clarão intermitente da artilharia iluminando o céu como estrelas violentas. Cada sombra parecia viva com perigo, mas Ivan sabia que hesitar ali custaria vidas. Luna Arco, ele sussurrou, agachando-se ao lado de seus leais companheiros. Os olhos âmbar de Luna encontraram os seus, cheios de uma compreensão quase humana, enquanto o focinho de Arco se contraía enquanto ele farejava o ar, alerta e pronto. Ivan apertou as alças da mochila e puxou o casaco para mais perto. A missão não havia terminado. Havia outros sobreviventes, pessoas presas, ainda esperando por uma mão para retirá-los dos destroços. Uma voz crepitante no rádio interrompeu o silêncio. Ivan, localizamos um grupo preso na ala leste das ruínas do hospital. Eles estão ficando sem oxigênio e sem tempo. O coração de Ivan bateu mais forte. Entendido. Estamos nos mudando. Enquanto percorriam as ruas cobertas de escombros, os pensamentos de Ivan se voltaram para a família que ele havia deixado para trás, a quilômetros de distância, sua esposa e sua filha pequena. Os riscos eram constantes, mas os laços que ele compartilhava com Luna e Arco forjaram um novo tipo de família na linha de frente. De repente, um gemido baixo perfurou a noite. Ivan congelou, ouvindo atentamente. As orelhas de Arco se contraíram e ele saltou para a frente, com o focinho no chão. Luna seguiu seu corpo baixo, o rabo rígido. Eles chegaram a um corredor desmoronado, os escombros empilhados como uma montanha de concreto. Debaixo dele, as vozes abafadas de civis presos lutavam contra os escombros. O pulso de Ivan acelerou. Segure firme, disse ele, sinalizando para a equipe de resgate. Usando ferramentas pesadas e força bruta, a equipe começou a remover pedaços de concreto e metal retorcido. Os cães circulavam em alerta para mudanças estruturais ou qualquer ameaça. Os minutos passaram como horas. O suor pingava dos olhos de Ivan enquanto ele trabalhava ao lado de outros. Então, um suspiro, o som do ar da vida. Daqui, Ivan chamou. Duas figuras emergiram. Um homem idoso agarrado à esposa, ambos abalados, mas vivos. Os olhos do homem se encheram de lágrimas enquanto ele olhava para a equipe de resgate. Ikuote, obrigado Ikuote, ele sussurrou roucamente.
Luna acariciou a mão trêmula da mulher, seu calor, um conforto silencioso na noite fria. Ivan os guiou para a segurança, sua mente acelerada com o conhecimento de que muitos outros aguardavam ajuda. Mas a cidade estava mudando, o chão tremia sob eles quando uma nova onda de bombardeios começou. As explosões distantes se aproximavam, os estrondos estrondosos ecoavam pelas ruas. Ikuote, anda, anda, Ikuote, Ivan pediu. O grupo correu por becos estreitos, corações batendo forte, pulmões queimando. À frente, um ônibus capotado ofereceu abrigo momentâneo. Os sobreviventes se amontoaram lá dentro enquanto Ivan e os cães estavam de guarda, olhos examinando o horizonte escuro. O corpo de Luna ficou tenso. Um assobio agudo de Ivan e ela correu para frente latindo ferozmente. Ivan seguiu, avistando o movimento perto de uma pilha de escombros, um menino de não mais de 10 anos preso e tossindo violentamente. Sem hesitar, Ivan escalou os escombros chamando suavemente pela criança. Ikuote, está tudo bem, estou aqui Ikuote, ele a acalmou. Os olhos do menino encontraram os seus, arregalados, aterrorizados, mas cheios de esperança. Com mãos cuidadosas, Ivan levantou a criança para um lugar seguro. Luna cheirou o menino, lambendo-lhe delicadamente a bochecha. A cidade ao redor deles pareceu prender a respiração. À medida que o amanhecer se aproximava, os primeiros raios de sol perfuravam o céu esfumaçado, pintando as ruínas com uma luz dourada surreal. Ivan olhou para seus companheiros. Luna, ofegante e Arco, alerta, mas calmo, sentiu uma onda de orgulho e determinação. Eles haviam sobrevivido a mais uma noite na tempestade de fogo. Mas sua missão estava longe de terminar, porque nesta cidade devastada pela guerra, cada vida salva era uma vitória. Cada batida do coração, um triunfo de coragem e amor. E juntos, eles eram imparáveis. O brilho alaranjado do amanhecer penetrava pelas janelas estilhaçadas da ambulância destruída, lançando longas sombras sobre as ruas cobertas de escombros. O cheiro acre de fumaça e pólvora pairava pesado no ar frio da manhã, misturando-se com o forte odor de concreto molhado e sangue. Ivan sentou-se calmamente na parte de trás do veículo, embalando o menino resgatado dos escombros do hospital na noite anterior. A respiração superficial da criança era constante, mas fraca, e de vez em quando suas pálpebras tremulavam, revelando a suave inocência sob o rosto manchado de poeira e lágrimas. Luna descansou a cabeça no joelho de Ivan, seus olhos calorosos encontrando os dele com um brilho reconfortante. Ao lado dela, Arco jazia alerta, mas calmo, com as orelhas tremendo a cada ruído distante. O caos da noite já havia ficado para trás, mas Ivan sabia que o domínio implacável da guerra estava longe de acabar. Enquanto a ambulância se dirigia para o próximo local de emergência, os pensamentos de Ivan vagavam para as famílias destroçadas pela violência implacável. Cada vida resgatada era uma vitória, mas cada pessoa perdida era uma ferida em sua alma. O rádio estalou, quebrando o silêncio. Ivan, acabamos de receber relatos de um ataque ao hospital infantil no setor norte. Ainda há sobreviventes presos lá dentro. O comando está enviando todas as unidades disponíveis. Pronto. O maxilar de Ivan se apertou e sua respiração engatou. O hospital infantil, ele repetiu baixinho. Ele olhou para o menino em seus braços, os olhos cheios de dor e determinação. Segure firme, pequeno, Ivan sussurrou. Lá fora, a cidade parecia prender a respiração enquanto a ambulância acelerava em direção à destruição. A cena no hospital era um pesadelo tornado realidade. Chamas lambiam as paredes rachadas, lançando fumaça em espiral para o céu. O ar estava denso com gritos de poeira e o ritmo de batidas de artilharia distante. A fachada do hospital estava marcada por buracos escancarados, janelas estilhaçadas como promessas quebradas. Ivan saltou da ambulância gritando para sua equipe. Preparem-se para a extração. Precisamos tirar todos daqui rápido. Luna e Arco avançaram com o focinho no chão, instintos afiados como facas. Os cães conduziram Ivan pela entrada sufocada por escombros. Sua presença constante era um farol na escuridão sufocante.
Dentro do hospital, o caos era encarnado. Enfermeiros carregavam crianças nos braços, rostos pálidos, mas resolutos. Médicos gritavam ordens sobre a cacofonia, coordenando evacuações frenéticas. Em uma ala distante, Ivan avistou o terceiro andar desabado, o local dos piores danos. Ele podia ouvir os gemidos fracos daqueles presos embaixo. Sem hesitar, Ivan se arrastou pelos escombros, Luna e Arco ladeando, suas respirações visíveis no ar frio e enfumaçado. Seus dedos roçaram uma pequena mão trêmula e fraca. "Segure-se, estou chegando", Ivan murmurou, o coração batendo forte. Com a força de Luna e o estado de alerta de Arco, o resgate foi metódico, cada pedaço de entulho movido com cuidado, cada respiração medida. Um por um, ele tirou crianças e enfermeiras dos destroços, cada vida um fio frágil tecendo esperança no tecido do desespero. Mas a fúria da guerra era implacável. De repente, uma explosão ensurdecedora abalou o prédio. Poeira e escombros choveram, olhos ardendo e pulmões sufocados. Ivan foi jogado no chão, a dor explodindo em suas costelas. Luna estava imediatamente ao seu lado lambendo seu rosto, seu hálito quente, um bálsamo contra a aspereza. Arco rosnou baixo, posicionando-se entre Ivan e as paredes em colapso. O teto gemeu ameaçadoramente. "Todos para fora!" Agora Ivan gritou com a voz rouca. Com a ajuda da equipe de resgate restante, eles se moveram rapidamente, carregando os feridos pelas escadas instáveis. O hospital tremia sob eles, um monumento às vidas despedaçadas. Ao atravessarem o pátio, outra explosão irrompeu, espalhando cacos de vidro e pedra pelo chão. Ivan protegeu a criança com o corpo, sentindo o calor escaldante da explosão próxima. Quando a poeira baixou, eles estavam do lado de fora, ofegantes por ar fresco. Ao redor deles, sobreviventes se amontoavam, lágrimas e fuligem cobriam seus rostos. Uma enfermeira agarrou o braço de Ivan, com os olhos arregalados de gratidão. "Você o salvou", ela sussurrou. Ivan assentiu, engolindo o nó na garganta. Luna e Arco, apesar da exaustão, permaneceram firmes, guardiões contra a noite. Horas depois, enquanto a cidade se acomodava em um silêncio inquieto, Ivan encontrou um momento de silêncio. Ajoelhou-se ao lado de Luna, passando a mão por seus pelos. "Você é uma heroína", ele disse suavemente. Ela olhou para cima, com os olhos brilhando de uma lealdade feroz. Arco cutucou o ombro de Ivan, com seus próprios olhos âmbar, cansados, mas inflexíveis. Ivan olhou para o amanhecer rompendo sobre o horizonte em ruínas. O custo da coragem estava escrito em cada cicatriz, cada perda, cada respiração presa diante da morte. Mas nos olhos daquelas crianças, no calor daqueles cães, Ivan encontrou a razão para continuar lutando. Por esperança, por amor, pela promessa de um amanhã em que o céu pudesse voltar a ficar limpo. Os dias após o bombardeio do hospital se transformaram em uma névoa assombrosa para Ivan. O peso do que acontecera o pressionava não apenas fisicamente, mas profundamente, onde memórias e dor se entrelaçavam. Todas as manhãs, ao amanhecer sobre a cidade devastada, Ivan se via erguendo-se antes do sol. Luna e Arco estavam sempre lá, firmes e inabaláveis. Sua presença era a única constante em um mundo virado de cabeça para baixo. Mas as cicatrizes eram mais profundas que os escombros. Os rostos das crianças, das enfermeiras, das famílias, o assombravam. Ele se lembrou do garotinho, aquele que ele carregou para fora das vigas. Seus olhos arregalados de terror, buscando esperança em um lugar onde ela estava quase perdida. Os dedos de Ivan se fecharam em punhos. Quantos mais, ele sussurrou para si mesmo. De volta ao centro de comando improvisado, Ivan se juntou à sua equipe em torno de uma mesa de madeira rústica. Mapas estavam espalhados, cheios de alfinetes e anotações. Cada marca, um lugar de perda ou esperança. "Não podemos continuar reagindo", disse Okizana, uma médica cujas mãos gentis salvaram inúmeras vidas. "Temos que ser proativos, encontrar maneiras de proteger as pessoas antes que as bombas caiam." Ivan acenou com os olhos no mapa. "Luna e Arco podem ajudar", disse baixinho.
Os cães eram mais do que companheiros, eram linhas de vida. Sua capacidade de detectar explosivos, encontrar sobreviventes e até confortar os feridos os tornava inestimáveis. Oksana sorriu suavemente. Eles são nossos anjos. Naquela tarde, Ivan levou Luna e Arko para treinar nos arredores em ruínas da cidade. O sol estava forte, mas os cães trabalhavam incansavelmente, com o focinho no chão, atentos a qualquer cheiro. Ivan os observava com orgulho e dor. Cada tarefa que realizavam era uma luta contra o desespero. De repente, Arko parou, as orelhas em pé, o corpo tenso. Ele latiu bruscamente e disparou em direção a um prédio desabado. Ivan o seguiu com o coração acelerado. Debaixo de uma pilha de tijolos, o som fraco de respiração chamou sua atenção. Fique calmo, ele pediu, chamando a pessoa presa. Luna se juntou a Arko ajudando a mover os escombros enquanto Ivan cavava freneticamente. Os minutos se passaram como horas. Então uma pequena mão emergiu. Uma jovem mulher com os olhos inchados de lágrimas olhou para ele. Ikuote, obrigada Ikuote, ela sussurrou em voz quase inaudível. O coração de Ivan inchou. Mas mesmo em momentos de esperança, a sombra da guerra pairava. Naquela noite, quando Ivan retornou à base, chegaram notícias de um novo ataque, desta vez um abrigo escolar. Crianças haviam sido evacuadas, mas algumas ainda estavam desaparecidas. Ivan cerrou os maxilares. Ikuote, de novo não Ikuote, ele murmurou. Ele reuniu sua equipe e se preparou para outra missão noturna. Enquanto a escuridão engolia a cidade, Ivan, Luna e Arko se moviam como fantasmas pelas ruas em ruínas. O silêncio era quebrado apenas por explosões distantes e o suave bater de patas no pavimento rachado. No abrigo, Ivan gritou suavemente. Luna e Arko farejaram o ar, levando-o a um muro desabado. Lá dentro, os gritos de crianças assustadas ecoavam. Usando cada grama de força, a equipe trabalhou para libertar os presos. O nariz de Luna levou a um pequeno menino enterrado, mas vivo. Arko ficou por perto, oferecendo calor e conforto. Um por um, eles retiraram os sobreviventes dos escombros. Cada resgate era uma faísca de luz na noite sem fim. Horas depois, Ivan sentou-se perto do fogo, com a exaustão pesando em seus ossos. Luna se aninhou ao lado dele, seu calor um bálsamo. Ele se abaixou, acariciando sua cabeça. Estamos fazendo a diferença, disse suavemente. Ela olhou para cima, com os olhos brilhando de confiança. Ivan fechou os olhos, encontrando força em seu vínculo. O amanhã traria novas batalhas, novos medos. Mas enquanto Luna e Arko estivessem ao seu lado, havia esperança. A cidade estava envolta em um silêncio assustador enquanto a equipe de Ivan se preparava para sua missão mais perigosa até então. Relatos haviam chegado de que um grande depósito de armas havia sido atingido e várias munições não detonadas estavam espalhadas por uma área residencial densamente povoada. Cada segundo contava. As mãos de Ivan tremiam levemente enquanto ele ajustava seu equipamento. Luna sentou-se alerta ao lado dele, com os olhos afiados e focados. Arko andava de um lado para o outro, inquieto, sentindo a tempestade à frente. Estejam prontos, Ivan sussurrou com a voz tensa de tensão. Isso é diferente de tudo que já enfrentamos. Ao se aproximarem do bairro devastado, um estrondo baixo vibrou pelo chão. O leve crepitar de tiros distantes foi pontuado por explosões agudas e repentinas. A fumaça subia dos prédios em chamas, lançando sombras fantasmagóricas sobre os destroços. A respiração de Ivan ficou presa na garganta. Ikuote, esta é uma zona de guerra Ikuote, murmurou. Luna de repente endureceu, as orelhas em pé, atentas. Ela disparou em direção a uma pilha de escombros, latindo com urgência. Ivan correu atrás dela. Ikuote, Luna, espere Ikuote, chamou o coração batendo forte. Mas ela o ignorou, arranhando freneticamente uma pequena caixa amassada, meio enterrada sob a poeira. Arko se juntou a ela, rosnando baixo. A mente de Ivan disparou. Ikuote, explosivos Ikuote, ele se perguntou.
Antes que pudesse reagir, uma explosão repentina irrompeu nas proximidades, jogando-o para trás. A dor explodiu em seu lado. Poeira e destroços encheram o ar. Ivan tossiu violentamente, desorientado. Luna e Arco já estavam se movendo incansavelmente, puxando os sobreviventes dos destroços, apesar do caos. A cada respiração, Ivan lutava para permanecer consciente. Seus olhos encontraram os de Luna. Ela lambeu seu rosto suavemente, sua presença calorosa o ancorando à realidade. Ikuote, fique comigo, Ivan Ikuote, ela parecia dizer. Reunindo suas forças, Ivan se forçou a se levantar. A missão estava longe de terminar. Perto dali, uma criança apavorada estava presa sob uma laje de concreto, gritando de dor. Ivan empurrou a poeira e os escombros com determinação. Segurem-se, estamos chegando, ele gritou. Luna e Arco trabalharam em perfeita harmonia guiando os socorristas até o menino. Suor e lágrimas se misturavam enquanto Ivan e a equipe levantavam cuidadosamente os escombros. Minutos pareceram vidas. Finalmente, a criança estava livre, tossindo e tremendo, mas viva. Ivan embalou o menino com o coração batendo forte. De repente, tiros irromperam de um beco próximo. Os instintos de Ivan entraram em ação. Abaixe-se, ele gritou. Balas rasgaram o ar, algumas atingindo o chão perto deles. Luna rosnou ferozmente, posicionando-se entre Ivan e o perigo. Arco latiu alto, alertando sobre a aproximação de inimigos. Ivan se abaixou atrás de um carro destruído, segurando a criança perto. Suas mãos tremiam, mas sua mente estava afiada como uma navalha. Ele sabia que eles tinham que se mover rápido. Com Luna e Arco liderando o caminho, Ivan navegou pelo labirinto de destruição. Eles dispararam por becos estreitos e prédios em ruínas, o som de perseguição logo atrás. A cidade parecia viva e perigosa, cada sombra uma ameaça. Mas o faro aguçado de Luna e a postura protetora de Arco os mantinham um passo à frente. Finalmente, eles alcançaram uma zona de segurança temporária, um aglomerado de tendas e postos de atendimento médico. Ivan entregou a criança aos médicos, o alívio que inundou seu corpo. Ele caiu no chão, dominado pela exaustão. Luna estava deitada ao lado dele, sua respiração constante, um lembrete de que eles haviam sobrevivido à tempestade de fogo juntos. Naquele momento, Ivan soube que esta guerra estava longe de terminar. Mas enquanto ele tivesse Luna, Arco e a força para lutar, a esperança nunca morreria. A primeira luz do amanhecer rastejava cautelosamente sobre a paisagem urbana destruída, lançando longas sombras sobre as ruas em ruínas onde Ivan e sua equipe canina haviam passado a noite. A exaustão pesava sobre todos, soldados, médicos e sobreviventes, mas a guerra não mostrou misericórdia. Ivan sentou-se sozinho em uma laje de concreto rachada, com as costas contra uma parede fria. Luna descansou a cabeça suavemente em seu joelho, seus olhos escuros cheios de lealdade inabalável. Arco estava deitado perto, músculos tensos, alerta, mesmo em repouso. Pela primeira vez em semanas, Ivan se permitiu sentir o peso esmagador de tudo aquilo. Lágrimas amargas e silenciosas brotaram nos cantos dos seus olhos. Ele pensou na criança que haviam salvado poucas horas antes, no terror naqueles olhinhos, na frágil esperança que agora cintilava por dentro. O hospital bombardeando, o abrigo da escola, o perigo sem fim. Era uma tempestade implacável. Quanto mais ele sussurrou no ar frio da manhã. Suas mãos tremiam e Luna o cutucou suavemente como se dissesse, Ikuote, você não está sozinho Ikuote. De repente, um estalo veio do rádio, uma voz aguda e urgente rompendo o silêncio. O comandante Ivan UIV acabara de receber informações sobre uma nova ameaça avistada perto do Distrito Leste. Relatos dizem que um comboio carregando explosivos está se movendo por zonas civis. O coração de Ivan se apertou. O pesadelo não havia acabado. Com urgência renovada, ele se levantou, Luna e Arco imediatamente o seguiram. Sua equipe já estava se reunindo, rostos sombrios, mas determinados.
Eles sabiam o que estava em jogo. Se aqueles explosivos caíssem em mãos erradas ou fossem detonados acidentalmente, inúmeras vidas seriam perdidas. Ivan apertou a coleira de Luna com mais força. Ikuote, vamos agora. Ikuote, sem erros, ele ordenou. O comboio estava próximo. A equipe de Ivan se movia rapidamente, usando cada pedaço de cobertura para avançar. O ar estava denso de tensão. De repente, das sombras, uma saraivada de tiros irrompeu. Ivan mergulhou atrás de uma parede caída, com o coração batendo forte, o estacato agudo das balas soando em seus ouvidos. Luna latiu ferozmente, avançando apesar do perigo. Arco seguiu, rosnando um aviso profundo. Ivan correu atrás deles gritando ordens. Sua mente era um turbilhão: proteja o comboio, proteja os explosivos, salve os civis próximos. Ele avistou movimento, uma pequena figura disparando pelo caos. Uma criança. Sem hesitar, Ivan se lançou para frente, pegando o menino no momento em que uma granada explodiu nas proximidades. A explosão jogou os dois no chão. A dor queimou o lado de Ivan, mas ele se agarrou firmemente à criança, protegendo-o com seu corpo. Luna e Arco entraram em ação, latindo e mordendo, defendendo sua equipe e a criança inocente. Homens armados estavam se aproximando. A coragem dos cães era feroz e inflexível. A visão de Ivan ficou turva, mas o calor do corpo de Luna pressionado contra o seu era uma tábua de salvação. No caos ensurdecedor, o mundo de Ivan se resumia a uma única verdade: eles precisavam sobreviver. Pela cidade, pelas crianças, pela esperança. Conforme os reforços chegavam e os atacantes eram repelidos, Ivan olhou para a criança embalada em seus braços. Exausta, machucada, mas viva. Luna lambeu seu rosto gentilmente. Os olhos de Arco encontraram os de Ivan, uma promessa silenciosa. Eles lutariam na escuridão, não importando o custo. A guerra estava longe de terminar, mas aquela família de guerreiros, homens e cães, estava pronta. Juntos, eles trariam luz às sombras. O sol se punha, lançando um brilho dourado e quente sobre a cidade devastada. A guerra ainda rugia além do horizonte, mas ali, naquele pequeno momento de calma, algo precioso estava prestes a acontecer. Ivan carregava o jovem da última missão, uma frágil centelha de esperança embalada em seus braços, pelos caminhos sinuosos do acampamento. Luna e Arco caminhavam ao lado dele, alertas, porém calmos, sua lealdade feroz brilhando mais forte do que nunca. À frente, uma mulher esperava, seus olhos examinando as figuras que se aproximavam com uma mistura de pavor e esperança desesperada. Suas mãos tremiam quando Ivan se aproximou, o menino se mexendo levemente em seus braços. A mãe, a criança, sussurrou fracamente, sua voz mal passava de um suspiro. Lágrimas brotaram nos olhos da mulher. Ela caiu de joelhos, com os braços abertos. Ikuote, achei que tinha te perdido. Ikuote, soluçou, apertando o filho contra o peito. Ivan observou em silêncio a dor de tudo o que havia testemunhado, suavizada por um momento por este reencontro. Luna cutucou sua mão, descansando a cabeça suavemente em sua perna, um lembrete silencioso de que mesmo nos lugares mais sombrios, o amor e a esperança perduram. A clínica improvisada do campo zumbia suavemente com a atividade, mas aqui, neste círculo de reencontro, o tempo parecia parar. Os olhos do menino brilharam de gratidão e alívio. Sua mãe o abraçou com força, sussurrando promessas de segurança e amor. Ivan sentiu um calor se espalhar por seu peito, uma luz frágil contra a dura realidade fria da guerra. Foi por isso que eles lutaram. Por estes momentos. Por famílias reunidas. Pela chance de reconstruir das cinzas. Enquanto a mãe agradecia a Ivan, lágrimas escorriam pelo rosto. Ele olhou para Luna e Arco. Seus olhares encontraram os dele, ferozes e orgulhosos. Juntos, eles salvaram uma vida. Eles salvaram uma família. Na cidade devastada pela guerra, em meio à perda e à dor, este reencontro foi um farol. Uma promessa de que, mesmo na noite mais escura, a esperança encontraria um caminho. A guerra ainda lançava sua longa sombra sobre a cidade, mas uma frágil esperança começava a florescer em meio às ruínas.
Ivan estava no topo de uma pequena colina com vista para o horizonte devastado, Luna e Arco ao seu lado, suas silhuetas emolduradas pela suave luz do amanhecer. Os sons do conflito haviam se acalmado, substituídos por murmúrios distantes de sussurros de paz reconstruídos. O coração de Ivan estava pesado com as lembranças das vidas perdidas, das batalhas travadas, mas também cheio de gratidão. Eles haviam resistido. Juntos, homens e cães enfrentaram os horrores da guerra e emergiram não quebrados, mas mais fortes. Ele se ajoelhou, acariciando o pelo de Luna gentilmente. Fizemos a diferença, garota. Arco abanou o rabo, olhos brilhantes e ferozes. O vínculo deles era inquebrável, um testemunho do poder, da coragem, lealdade e amor. Ao longe, o riso das crianças ecoava fracamente, um som que Ivan não ouvia há meses. Um sinal de que a vida, por mais frágil que fosse, continuaria. À medida que o sol subia, Ivan sentiu um renovado senso de propósito. A luta não havia acabado, mas com Luna e Arco ao seu lado, ele estava pronto para o que viesse. Ikuote, vamos continuar lutando Ikuote, disse Ivan suavemente com a voz firme. Ikuote, para cada vida, cada família, cada esperança. Ikuote, os cães latiram uma vez, um chamado claro e confiante para um novo dia. Juntos, eles deram um passo à frente em direção à luz. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada incrível. Se você se emocionou com a história de Ivan, Luna e Arco, curta, compartilhe e inscreva-se para apoiar mais histórias inspiradoras de coragem e esperança. E não se esqueça de deixar um comentário abaixo. Adoraríamos ouvir seus pensamentos e histórias também.